Hoje eu vou falar sobre marxismo e teoria marxista. Esse assunto é muito delicado, principalmente que envolve religiões e crenças. Então eu gostaria de me eximir aqui que eu não sou contra nenhum tipo de crença. Eu não tenho nenhum preconceito contra nenhum tipo de crença. Respeito todas. A primeira coisa que eu gostaria de situar é a diferença entre história e romance. Como eu vou falar aqui baseado em história, baseado naquilo que está escrito e não no que o povo conhece como verdade, eu vou dar dois exemplos muito importantes. Aí no Brasil a gente tem um exemplo que é o Tiradentes, que é tido como uma espécie de herói da Inconfidência Mineira, mas os historiadores já procuram a fundo aquilo e vão saber que o que ele queria não era a libertação de Minas, não. Ele queria simplesmente se tornar o governador de Minas e ter toda aquela grana para ele. Da mesma forma, na escola a gente estuda aquela história linda da Revolução Francesa, que o povo derrubou um rei que era ditador para poder tomar o poder. Não, o povo foi utilizado por uma classe burguesa e essa classe burguesa foi às ruas, na verdade, para tomar o poder do rei e dar o poder para a burguesia, que era tão corrupta e tão cruel quanto o próprio monarca ditador. Então isso é só uma diferença que existe entre o romance, entre a história que a gente conhece na nossa vida, e entre o que os historiadores contam. E o mais importante, eu não estava lá, eu não sei falar a verdade. Então eu vou falar para vocês o que está nos livros. Então por que eu situei romance e história? Porque existe um romance acerca do Martinho Lutero, né? O que a gente estuda, o que a gente escuta é que o Martinho Lutero ficou com raiva, né, do Papa tá vendendo indulgências e por isso fundou a Igreja Protestante, aquela ideia da reforma religiosa de Martinho Lutero. Mas os historiadores contam uma história um pouquinho diferente. Essa história merece um pouco de atenção. Naquela época, o dinheiro que era produzido, vamos pensar assim, a grana, o poder estava dividido entre o rei, que na verdade não era o rei porque ele era vice-rei. Por que ele era vice-rei? Ele tinha que ser endossado pelo Papa para ser rei. O que se imaginava naquela época é que só se era possível chegar até Deus através da Igreja Católica, através do aval do Papa, e o Papa endossava e falava, olha, essa pessoa é soberana nessa terra porque Deus mandou. Então aquela pessoa se tornava soberana naquela terra. Era assim que uma pessoa ganhava o status de rei, a partir do aval do Papa, que era uma espécie de representante de Deus na terra. Só que naquela época, o comércio estava crescendo muito e os reis estavam abusando dos comerciantes. Aquelas pessoas que estavam ficando ricas, os reis estavam começando a abusar. Vamos pensar, um determinado comerciante, por mérito próprio, ele conseguiu construir um castelo. Aí um rei falava assim, olha que castelo bonito, eu quero aquele castelo para mim. O rei ia lá e tomava, porque ele era rei, pronto. Então, digamos assim, o que os ricos da época, o que a classe milionária da época fez, principalmente aí entra a primeira religião que eu vou tocar no assunto aqui, que é o que está na história, principalmente os judeus. Os judeus já estavam controlando as atividades econômicas, os judeus já tinham inventado já o sistema financeiro, e os judeus tiveram uma ideia, vamos criar uma religião concorrente da Igreja Católica, e a partir dessa nova religião, a gente vai endossar novos reis que não dependam do aval do Papa. Foi aí que contrataram um Martinho Lutero, que era uma espécie de Olavo de Carvalho da época, era um grande escritor, uma pessoa com uma retórica muito grande, e falaram, olha, Lutero, a gente quer que você crie uma religião, porque a gente não quer mais essa ideia de dividir o poder com o Papa. Só que a gente quer que você crie uma religião que dê aval pra gente. Então, como que foi escrita a religião de Martinho Lutero? Mais ou menos assim. Todos conseguem chegar até Deus sem precisar do Papa, mas aqueles que são mais ricos são os mais próximos de Deus. É uma forma de dizer assim, olha, você só é de Deus se você for rico. Então, se você for pobre, não discute com o rico, não, porque o rico é enviado de Deus aqui na Terra. Ele tirou o poder do Papa e distribuiu o poder nas mãos daquelas pessoas que tinham grana. Então, por que eu situei esse detalhe? Eu situei esse detalhe porque nasce daí o primeiro raciocínio do Marx. Os pais do Marx eram judeus, eles saíram da religião. Então, o Marx é cristão novo, né? O Marx tem uma frase célebre que pouca gente consegue entender, que é a religião é o ópio do povo. Eu vou falar primeiro da frase do Marx, para depois falar do marxismo, porque a frase do Marx é muito importante para os dias de hoje no Brasil. O Marx não quis dizer que Jesus Cristo ou que qualquer Deus seja o ópio do povo. Vamos ver a frase. A religião é o ópio do povo. Vamos pensar então, o que aconteceu? Os judeus, os não cristãos, contrataram Martinho Lutero para criar uma religião cristã para endossar a riqueza deles como sendo uma coisa divina.
Vamos pensar o que está acontecendo hoje no Brasil. Algumas pessoas estão utilizando a religião para fazer política. É contra essa religião que o Marx falou, a religião é um ópio do povo. E não contra Jesus Cristo propriamente dito. Não é contra Jesus Cristo, tanto que o marxismo foi todo fundamentado na Bíblia. E é exatamente por isso que o marxismo é extremamente atacado. Porque o marxismo, apesar de que poucas pessoas saibam disso, o marxismo traz aquela ideia de igualdade e fraternidade bíblica, não igualdade e fraternidade da burguesia da Revolução Francesa, que falava igualdade assim, tipo, é igualdade, mas eu tenho mais dinheiro que você tem, eu mando. Não, é igualdade mesmo, todos iguais e o ser humano bom e comum. Por que que o marxismo não deu certo? E por que que o marxismo nunca daria certo? Agora sim eu começo a teoria marxista. Marx se iludiu com a matéria-prima do marxismo, o ser humano. É impossível conceber o marxismo na humanidade, porque a ideia marxista é uma ideia que o ser humano chegasse, digamos assim, numa qualidade tão alta de igualdade, fraternidade e bondade, que ele não seria mais egoísta. O egoísmo é, digamos assim, o câncer dentro do marxismo. E como o ser humano é, por natural, egoísta, não há de se esperar que o sistema marxista funcione na humanidade. Então, por isso que eu falo que o sistema marxista ele tem um problema de origem, que é a matéria-prima. O sistema marxista, então agora falando do sistema, todo mundo imagina que é a ideia de o Estado mandar em tudo. Não. A ideia de Marx era chegar a um ponto em que a humanidade fosse tão perfeita que não precisaria mais de Estado e não precisaria sequer do direito. Porque a partir do momento, segundo a ideia, né, que ele concebia, aquela ideia puramente religiosa, aquela ideia utópica. A partir do momento em que todas as pessoas fossem iguais, e mesmo que algumas tivessem mais capacidade que as outras, mas as outras não precisassem de tomar daquelas que têm mais capacidade, porque tudo estaria à disposição de todos, e não haveria o acúmulo egoísta de recursos, ninguém precisaria cometer crimes, por exemplo. Para que eu vou precisar de roubar, sendo que está tudo à minha disposição? Mais uma vez, gente, isso é o utopismo de Marx, que sonhou em criar uma humanidade daquela forma maravilhosa que a própria Bíblia prega, aquela humanidade onde não tivessem crimes, onde todos conseguissem desfrutar de tudo. Então, o egoísmo humano, ele realmente leva a humanidade para o modelo capitalista, que é aquele modelo onde as pessoas vão acumulando e é o acumular que te incentiva a produzir. Por que eu vou produzir mais do que eu preciso, sendo que não vai ser meu? Essa é uma ideia egoísta, que é a matéria-prima do fim do marxismo. Então, quando a gente pensa no marxismo, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente pensa no marxismo é desassociar ao tipo de socialismo que aconteceu, por exemplo, na Rússia, aquele socialismo em que é socialismo só no papel, porque ninguém é igual. Né? O governante está lá enriquecendo e a população está passando dificuldade. Quando a gente pensa na ideia marxista de produção que atenda toda a população, a gente tem que imaginar que o cara pensou há muito tempo atrás, ou seja, ele escreveu uma teoria confiando que a humanidade tivesse matéria-prima de qualidade para chegar ao ponto daquela teoria funcionar. A gente não pode incriminar, porque tem muita gente incriminando Marx da seguinte maneira: olha, Marx criou uma teoria para os governantes tomarem o poder e o Estado controlar tudo. Não, a teoria dele, o final da teoria dele é o fim do Estado. O final da teoria dele é que o ser humano chegasse a um ponto de ser tão bom que não necessitaria de Estado. Então, quando a gente pensa em Marx, a gente não pode associar o bolchevismo, a gente não pode associar o que aconteceu na Coreia do Norte, a gente não pode associar a isso. Não é porque um local se diz socialista que ele está empregando a teoria de Marx. E eu gostaria de concluir da seguinte maneira: eu não sou marxista porque eu tenho consciência que dentro da humanidade nós não temos matéria-prima para implementar o marxismo. Para implementar o marxismo, nós precisaríamos de ter puros cristãos, que é exatamente de onde ele baseou a teoria, daquela ideia bíblica de um cristão que fosse bom e que quisesse o bem do próximo como a si mesmo. Então, você que é religioso, você principalmente que balança a bandeira evangélica, na hora que você for condenar Marx, lê primeiro, porque você vai ler Marx, e se um dia, né, porque hoje em dia quase nenhum religioso está lendo a Bíblia, está escutando só o que o pastor fala, se um dia você lê a Bíblia, você vai ver que é uma teoria social que ele retirou dos ensinamentos bíblicos. Muito obrigado e até mais.